Bom dia, amigos, estou de volta para mais um vídeo. Eu vou falar hoje sobre uma experiência que eu tive à noite agora passada, algumas horas atrás, uma experiência diferente de tantas e tantas e tantas que eu tive desde os meus 19, 20 anos, 37 anos de experiências fora do corpo. E agora eu tenho uma muito diferente das anteriores, com exceção apenas de uma. Algumas pessoas que assistem meus vídeos aqui no canal do YouTube já me perguntaram algumas vezes se eu já tive alguma experiência em outro planeta, se eu já fui a outro planeta, fora do corpo, projetado, no corpo astral. Eu sempre respondi que não. Sempre disse que não. Muitos perguntaram, alguns perguntaram, você acha possível? Acha que pode ir? E eu sempre respondo, eu não sei. Não sei até que ponto pode se elastecer o cordão astral, o cordão que liga, aquele energético que liga o corpo astral ao corpo físico, até que ponto isso pode ser elastecido, até onde nós podemos ir projetados fora do corpo, eu nunca tive certeza. Já tive uma experiência que eu relato nos meus vídeos, saindo da Terra, mas não ficando tão distante assim do planeta, em que eu falei que eu tive medo, estava com meu filho, os dois projetados, e eu tive medo de ir além, exatamente por desconhecer esse limite de extensão do cordão, essa ligação. Eu tive medo e voltei para a Terra, não fui muito distante no espaço. Eu tive uma experiência há uns 6 a 12 meses, entre 6 meses e 1 ano no máximo, é recente. Esse ano, e provavelmente ainda esse ano, talvez no início do ano, ou no máximo no final do ano passado, 2014. Eu tive uma experiência muito real, muito nítida, mas que eu, quando acordei, lembrei daquilo, como a gente lembra como um sonho muitas vezes, porque não houve a saída consciente do corpo. Você não lembra do momento da saída, a gente diz que a saída não foi consciente, não foi provocada, não foi induzida, né? Então a gente se dá conta que está fora do corpo depois. Foi uma experiência muito nítida, muito clara, muito real, mas que eu fiquei numa dúvida muito grande, dessa anterior, a dessa noite. Eu e meu filho, caçula, nesse sonho, sofremos uma captura, não sei por parte de quem. Primeiro ele foi capturado, depois eu fui capturado. Lembrando até um pouco aquele filme Cowboys e Aliens, aquela captura dos alienígenas, capturou as pessoas naquele filme. Ele foi capturado e eu desesperado atrás tentando salvar ele, foi capturado. E depois desse sonho lá, meses atrás, de repente, a lembrança que ficou quando eu acordei, já era de estar dentro de uma nave, vou falar uma nave, apesar de eu não ver exatamente a nave por dentro, também não vi por fora, não lembro do momento em que eu entrei nessa nave, mas não era como um avião daqui da Terra, porque os nossos aviões fazem muito barulho, se deslocam com velocidade, você tem a noção da velocidade de deslocamento, mesmo olhando da janela do avião para fora, quando você não está muito alto, vê a cidade, o deslocamento é rápido. Era uma nave flutuando muito lentamente, não estava muito alto, num lugar em que eu via os edifícios. Se for comparar com os nossos edifícios, eu diria que uma altura de 8 andares a 10 andares no máximo, no máximo. E ele tinha um formato diferente dos nossos edifícios, lá naquele sonho, primeiro. Eu nunca vi o formato daqueles edifícios, nem nos países por onde eu fui, já viajei a uns 16 países, mais ou menos.
Europa, Oriente Médio, Ásia, aqui na América, e eu nunca vi aquele formato de edifício, tá? O edifício ele fazia isso, depois ele fazia isso, para depois ele ficar reto. Ele não era curvo, ele tinha linhas retas, mas o formato dele eu nunca vi igual aqui na Terra. E eram vários. A nave flutuava, eu estava junto de uma janela de vidro, um janelão de vidro, e eu estava observando. Eu não lembro de pensar nada naquele momento, eu não lembro de falar nada, eu só olhava, só observava. Via lá embaixo aqueles edifícios, e a nave ia flutuando e passando por vários edifícios, via ruas lá embaixo e via alguns veículos, como carros. Só que pela altura eu não via detalhes desses carros, mas se assemelhavam a carros, né? Os veículos rodando lá, não posso afirmar se com roda, flutuando acima do solo, porque pela altura não dava para ver esse detalhe. Mas eu via que tinha estradas, ruas e veículos, poucos, se deslocando, e eram vários edifícios. A lembrança curta, e eu depois acordei, mas um sonho muito real, muito nítido, mas eu fiquei numa resistência a pensar que aquilo pudesse ser uma experiência fora do corpo, já que eu não lembro da saída do corpo, não foi provocada, não, nem mesmo espontânea, mas saindo totalmente consciente do corpo, não houve isso. Eu já lembro do momento da captura e depois de estar nesse lugar. E eu até hoje tive uma resistência, tanto que eu não relatei, só para meu filho caçula que eu contei o sonho, e mais ninguém, não gravei vídeo, não escrevi no meu site, nada, porque eu achava que não, aquilo no máximo pode ter sido uma regressão de memória, algo que aconteceu comigo e ele em uma vida passada, quem sabe fomos abduzidos, levados para um outro planeta, porque, e aí eu estou colocando aqui outro planeta já, adiantando, por quê? Aqueles edifícios não eram daqui da Terra, não eram daqui da Terra. Aquela nave flutuando não era um avião, não era uma nave da Terra. Na Terra não tem uma nave que se desloque tão lentamente. Os veículos aéreos, as naves que nós temos na Terra que podem se deslocar mais devagar são helicópteros, mas o helicóptero faz um barulho enorme, né? Não era um helicóptero, era uma nave grande. Eu sei que havia mais gente ali, mas eu não lembro de olhar para o lado e ver. Eu estava tão focado na janela e vendo lá embaixo, àquela altura, talvez de uns 200, 300 metros de altura do solo, vendo os prédios, aqueles veículos rodando naquelas estradas, e eu não lembro, a lembrança também é curta, e eu não lembro de dentro da nave, como era a nave, quem estava comigo, quem me capturou naquele outro sonho lá. E para mim ficou aquilo como um sonho, apesar de sempre pensar que foi muito real como as minhas experiências de projeção, as experiências fora do corpo, né, as viagens astrais, muito real, mas a resistência muito grande a achar que aquilo realmente aconteceu fora do corpo comigo. Então, para mim aquilo ficou lá, não é uma experiência fora do corpo, tá? Apesar de toda a realidade, mas não é uma experiência fora do corpo. Essa noite, eu ontem não pensei em experiência fora do corpo, não pensei em OVNI, não pensei em extraterrestre, não pensei em outro planeta, ultimamente não tenho pensado. Há algum tempo atrás, não muito distante no tempo, dias atrás, eu assisti alguns documentários na internet, alguns documentários bem interessantes sobre extraterrestre, OVNI, documentários sérios, eu assisti alguns, bem interessantes. Mas depois parei de pensar nisso, E ontem eu fui dormir cansado, fui me deitar umas 9h30 da noite, devo ter dormido mesmo umas 10 e pouco. Antes de 10h30 eu já tinha realmente dormido totalmente. Mas não fui dormir pensando em nada disso. Em ir a outro planeta fora do corpo, encontrar extraterrestre. Não tinha nada disso passando pela minha cabeça. Ontem de manhã eu participei de um evento relacionado a deficiências,
inclusão social. Então, meu dia foi no trabalho pensando em outras coisas, em processo trabalhista, conversando com advogado, com os funcionários da justiça. Meu dia não teve nada a ver com extraterrestre. E aí eu dormi, apaguei. De noite, no meio da noite, eu me sinto consciente, totalmente consciente, lúcido, mas não saí do corpo, consciente. É a maneira que as pessoas costumam dizer, eu não saio consciente. Você sai consciente porque o espírito não desmaia, não está inconsciente, né, quando sai do corpo. Mas aí, quando a gente fala assim, eu não saio consciente é porque você não percebe o momento da saída, ou você não lembra depois, quando volta para o corpo, na qual você não lembra daquele exato momento da saída. Aí a gente diz, eu não saí consciente. Tá? Mas sair consciente todo mundo sai, você não lembra do momento que saiu, mas sai consciente. Mas então não lembram do momento da saída. Mas aí de repente eu estou consciente num veículo aéreo, uma nave, tá? Com aquela mesma característica da experiência que eu acabei de contar, que aconteceu entre 6 meses, no máximo um ano atrás. Uma nave flutuando. Eu não tinha medo, não tinha nem sensação de medo, não estava com nenhuma sensação de medo, estava na nave, mas também não olhava para o lado, não lembro de ter entrado nessa nave, não lembro com quem eu estava, mas eu estava com alguém, tinha alguém junto de mim, porque a gente tinha uma conversa rápida, falava algumas coisas, mas não lembro quem era, não me identificava, e não identifico até agora, não sei realmente quem era. Posso pensar, deduzir uma hipótese, talvez fosse o mestre Sanacan, mas não posso afirmar com certeza. Mas eu estava dentro dessa nave, também flutuando lentamente, numa altura de 200, 300 metros, com uma outra experiência, e via também lá embaixo, pela janela, tinha uma janela de vidro. Da mesma forma, eu via edifícios lá embaixo, só que agora esses edifícios tinham um formato diferente daqueles vários edifícios que eu vi na outra experiência, no outro sonho. Os edifícios, eles não eram como os nossos edifícios daqui da Terra. A esmagadora maioria dos edifícios, eu estou de frente para vários edifícios aqui no meu bairro, em Salvador, e a gente pode rodar em qualquer cidade grande no mundo. Normalmente o edifício em cima ele é reto e tem uma caixa d'água. Tá? Eu não conheço edifícios aqui na Terra que tenha um telhado com uma inclinação assim. Tá? Além do prédio, o prédio está aqui reto, e você tem um telhado assim com uma inclinação mais ou menos como essa aqui. Semelhante a uma inclinação do telhado na Holanda, naqueles países nórdicos ali do norte da Europa, onde faz muito frio no inverno e neva muito. Então essa inclinação é para evitar que a neve se acumule e que o telhado ceda, desabe sobre a casa. Então é muito comum aquelas casas, eu lembro muito das casas estilo holandês. É uma casa que é uma inclinação bem grande, algumas do Japão também, para evitar a acumulação de neve. Então esses edifícios que eu via nesse sonho, eles tinham um telhado também assim. Aí eu via a nave flutuando e eu ia vendo vários edifícios. Via também as estradas, as ruas passando, próximas aos edifícios. Não lembro de ver veículos, E aí a nave continuava, ia passando pelos edifícios, e eu via também que ao redor dos edifícios e ao redor das estradas, um verde, era uma vegetação, não posso detalhar como era exatamente a vegetação, devido à altura, você tem uma altura aí de 200, 300 metros, você não vê detalhe das plantas, mas era verde, muito verde, um verde, aquele verde forte, tipo um verde abacate, era um verde, tá? De um lugar que não tem seca, não tem folha marrom, amarelada, era puro verde, aquele verde forte. Ao redor de todos aqueles edifícios que eu via e das estradas, era um verde bem forte. E a nave ia flutuando, e eu ali na janela observando. E aí eu lembro nitidamente, agora que eu estou aqui no corpo físico, eu lembro nitidamente que naquele momento, eu flutuando ali na nave, sem medo nenhum,
Eu não me sentia ameaçado por quem estava dentro daquela nave. Não era uma situação ameaçadora, como se eu estivesse capturado, como se eu tivesse sido levado à força, abduzido, nada disso. Eu estava ali numa boa. Provavelmente eu fui levado por alguém, por um espírito amigo, como o Sanacan ou algum outro amigo espiritual, tá, outros, para uma viagem astral, numa nave astral, para um outro planeta. Aquilo que eu estava vendo era um planeta, um outro planeta. Não era a Terra. Não era. Tenho certeza que aquilo não era a Terra. E eu, nessa experiência, nessa vivência, no momento que eu estava ali consciente fora do corpo, eu dizia, diferente da primeira experiência que eu contei, que eu não lembro de falar nada, de pensar nada, nessa eu falava claramente, estando ao lado de alguém, né? E eu não falava para mim mesmo, eu falava para quem estava. E eu dizia, numa surpresa, né? Quase uma euforia, uma surpresa, assim, eu estou em outro planeta. Eu dizia isso, eu verbalizava isso. Eu estou em outro planeta. A consciência que eu tinha naquele momento era a consciência de eu, Luiz Roberto. Aí eu tenho certeza que não foi imaginação, que não foi alucinação, não foi regressão de memória, porque na regressão de memória eu me sentiria outra pessoa, podia ser mais nova, mais velha, podia ser mulher, né? Ali era eu, Luiz Roberto, estava ali consciente naquele momento, apesar de a lembrança total da experiência ser curta. Mas eu estava ali naquele momento, nos momentos em que eu lembro com nitidez, eu estava ali totalmente consciente e lúcido. Eu sabia que eu não estava na Terra, eu sabia que eu não estava no corpo físico ali, né? Eu não estava, meu corpo físico estava dormindo na cama, então eu não podia estar no corpo físico, eu estava num outro corpo astral, corpo espírito, corpo espiritual, né? Estava ali numa nave flutuando, que não era uma nave da Terra, não era um avião, não era um helicóptero, aquela nave não era da Terra, também não era física, porque eu não estava no corpo físico. Então era uma nave astral, estava no corpo astral, numa viagem astral, uma viagem aí, ó, interplanetária. Porque eu fui com uma nave, com outros espíritos, encarnado, desencarnado, eu não sei, e fui numa viagem a um outro planeta. Que planeta? Onde? Eu não sei. Isso não ficou registrado na minha cabeça. Eu não sei para que planeta eu fui levado. Tá? E a nave continuava flutuando, e depois desses edifícios, ainda verde, 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 eu via um espaço lá embaixo, próximo aos edifícios, que se assemelhavam, na hora que me veio à mente, claro, a gente faz sempre uma correlação com as coisas que nós conhecemos da Terra, do plano físico, né? Aí eu pensei na hora, e eu acho que eu verbalizei, assim, parecem quiosques, sabe aqueles quiosques que tem em alguns hotéis, alguns parques, uma estrutura de madeira, tronco de madeira, e você tem uma cobertura de madeira ou de palha, detalhes, não dá para ver por causa da altura, mas eu via que se assemelhava a quiosques próximos desses prédios, numa área, provavelmente uma área de lazer nessa região dos prédios. Foi tudo o que eu vi, foi isso. Sensação, ali eu estava dentro daquela nave durante algum tempo, flutuando, vi vários edifícios, vi estrada, não vi veículos, não lembro de ver veículos, e essa região que parecia uns quiosques em uma área muito verde, eu via muito verde e eu verbalizava, eu estou em outro planeta. Eu tinha certeza que eu estava fora do corpo, tinha certeza que eu estava ali, que era eu mesmo, Luiz Roberto, que estava ali, e vendo aquilo em outro planeta. Não sei qual era o planeta. E acordei 4h30 da manhã. Então vamos dizer que se eu dormi de 10h30 às 4h30, foram 6 horas, não é isso? 6 horas. Dentro dessas 6 horas, fora do corpo, eu fui com alguém até uma nave, ou a nave veio me pegar, não sei. Fomos a outro planeta, que eu não sei qual, a distância. Ficamos um tempo lá e retornamos. Eu voltei ao corpo e acordei dentro de 6 horas do nosso tempo no plano físico. A gente dá para ter uma ideia, então, da velocidade de deslocamento dessa nave astral para ir num planeta, mesmo que fosse Marte, né? Mesmo que fosse Marte.
a distância é enorme. Você vê que a nave mais rápida hoje da Terra, a previsão é levar 2 anos para chegar a Marte. Os foguetes, as naves que hoje os americanos têm, levariam 2 anos para chegar a Marte. Né? Nessa nave astral, nós ficamos não sei quanto tempo e voltamos em menos de 6 horas. Então, isso dá uma noção da velocidade de uma nave astral, numa outra dimensão, com outro nível de matéria. O que Einstein falou de velocidade da luz, 320 mil quilômetros por segundo, isso é a luz é matéria. A luz é matéria e pertence ao plano físico. Né? Os cientistas, os físicos, nem mesmo Einstein fazia ideia do plano astral, das naves dessa alta dimensão do plano astral, da possibilidade de velocidades muito superiores à velocidade da luz. Muito superiores à velocidade da luz. O meu corpo astral não é tão sutil, tão refinado assim, mas numa nave astral nos deslocamos numa velocidade fantástica comparada às velocidades que nós conhecemos na Terra e voltamos em menos de 6 horas. Então foi uma experiência muito clara, muito nítida. Eu só estou aqui relatando, não relatei a outra experiência porque eu tinha muita dúvida, mas hoje eu acho que realmente a outra experiência foi realmente uma experiência fora do corpo. E essa eu não tenho dúvida nenhuma. Essa dessa noite eu tenho absoluta certeza que foi realmente uma experiência fora do corpo. Foi uma viagem astral, mesmo eu não lembrando do momento da saída e nem do retorno, no momento do reencaixe ao corpo físico. Mas o tempo que eu fiquei consciente do fora do corpo, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu vivenciei aquilo, que aquilo foi muito real, sabia que eu estava fora do corpo, numa nave, e que aquilo era um outro planeta, tanto que eu verbalizei. Eu fiquei quase eufórico, eu disse, eu estou em outro planeta. O aqui é um outro planeta. Mas, né, uma coisa ou outra, ou eu estou em outro planeta, ou aqui é outro planeta. Aí eu acho que eu falei, estou em outro planeta. Eu sabia que não era a Terra. Então, essa foi a primeira experiência em 37 anos de experiência de projeção astral. Estou com 57, comecei na virada dos 19 para as 20, para valer mesmo com 20. Então, vamos botar aí 37 anos de experiência. É a primeira vez que eu tenho uma experiência clara, nítida, lúcida de estar em outro planeta. É a primeira. Por isso, eu, nesses 37 anos, nunca relatei, nunca disse para ninguém, porque seria uma mentira eu dizer que fui a outro planeta, inventar uma história, inventar que eu vi isso, que aquilo, sem ter ido e sem ter visto. Eu não faço isso. Todas as experiências que eu relato nos meus diversos vídeos aqui no canal, vocês podem ter absoluta certeza, amigos, que são totalmente verdadeiras. Eu não crio experiência. Todas aquelas que eu relatei, até essa de hoje, todos os meus vídeos, todas são relato fidedigno, exclusivamente de acordo com o que eu vi. Eu estou falando exatamente daquilo que eu vi, que eu senti, que eu percebi. Não estou inventando absolutamente nada, como nenhuma outra experiência relatada dos meus vídeos. Todas as que eu relatei aqui no vídeo, elas são absolutamente verdadeiras. Então, é a primeira vez que eu gravo um vídeo relatando uma experiência desse tipo, de eu estar fora do corpo, projetado em outro planeta, numa nave. Eu não posso dizer se essa nave é uma nave da própria Terra, da dimensão astral, do plano astral, do mundo espiritual, que existem muitas aqui, ou se é uma nave de outro planeta que veio aqui, que alguém me levou para nessa nave para conhecer o outro planeta e voltei, eu não sei. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá, o que mais eu vi, mas infelizmente, talvez por ser a primeira experiência, o meu registro foi curto, foi pequeno. Mas mesmo esse pequeno registro, para mim, foi fantástico, maravilhoso, por ser exatamente a primeira vez em que eu tenho uma experiência que não me deixa margem de dúvida nenhuma de que realmente eu estive no meu corpo astral em outro planeta. E aquilo que eu vi lá não foi a dimensão astral daquele planeta. O que eu vi
é da dimensão física. É um planeta que tem verde como na Terra, que tem edifício como na Terra, ou seja, com a grande possibilidade de ter uma civilização possivelmente muito parecida com a da Terra. Irmãos nossos em outro planeta, talvez bastante semelhantes a nós, e que podem estar aqui em contato conosco, no intercâmbio, e há muitos estudiosos que estudam, que ouvem relatos desse intercâmbio. Há pouco tempo atrás eu assisti alguns vídeos nesse sentido, e eu acho que agora me proporcionaram essa experiência fantástica, maravilhosa, para que eu pudesse ver pela primeira vez com meus próprios olhos um outro planeta. Não vi seres, não vi nenhum extraterrestre, eu não vi. Se tinha na nave comigo, eu não lembro. Devo ter visto quem estava comigo, mas eu não lembro. Isso não ficou registrado na minha mente, né? E pela distância, pela altura que eu estava, eu também não lembro. E não daria para ver, porque seria como uma formiguinha lá embaixo. Então eu não vi nenhum ser. Mas com certeza aqueles prédios em cores assim meio alaranjadas, né? Eram cores, o verde era muito forte, então era todo um visual em cores, como nós vimos aqui na Terra, não era nada preto e branco, era em cores mesmo. Edifícios novos, conservados, não era, como é que se diz, ruínas de uma civilização antiga, não, ruínas é completamente diferente, uma coisa destruída, cinza, sem pintura, toda desbotada, não. Aqueles edifícios eram novos, pintadinhos, tá? O verde muito bem conservado, as estradas inteirinhas, perfeitas, indicando que ali vive uma civilização. Pode não ter a mesma aparência nossa, idêntica, talvez até pelo rosto, pela cabeça, pode não ser idêntica, quem sabe, mas uma civilização que, pela construção dos edifícios que eu vi, é muito semelhante à nossa. Eu não vou me alongar mais. Se eu tiver alguma outra experiência aprofundando essas questões, eu volto a relatar. Vou ficando por aqui. Um bom dia, muita paz para todos.